sobrenatural, de uma maneira gloriosa e poderosa. Revela ao nosso coração os teus propósitos, a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor já propôs ao coração do teu filho. Fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. A paz do Senhor para a igreja, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Sabemos que são dias de guerras, dias de lutas, mas Deus não perde o controle de nada, né? Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle das coisas, e tudo está no controle de Deus, amém? Pega a sua Bíblia aí. Hoje estou um pouco moderno, não é costume nosso, mas a minha letra é muito bonita, irmãos, então eu tenho dificuldade às vezes para acompanhar aqui em cima. O médico perde para a minha escrita. Neemias capítulo 1, uma palavra que Deus tem falado no meu coração nesses dias, de uma forma muito grande. Neemias capítulo 1. Deus é um Deus de respostas. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Nela nós encontramos as respostas para a vida natural e para a vida espiritual. Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E você senta glorificando o nome de Jesus. O livro de Neemias, ele é uma fonte de inspiração de alguém que tem uma liderança eficaz, uma liderança irrepreensível. Toda pessoa que lidera ou governa alguma área da vida, ela tem no livro de Neemias um dossiê gigantesco que ensina uma liderança poderosa, uma liderança cheia de fundamentos e de profundidade. Neemias é um livro que ensina esses detalhes, né? Ele mostra também no livro de Neemias não só a sua eficácia na liderança, mas ele começa demonstrando um cenário caótico. O livro de Neemias vai descrever a situação que Jerusalém se encontra. Um cenário de devastação, um cenário de calamidade, um cenário de ruína. Neemias vai dizendo, escrevendo essa história, e nós vamos observar que o cenário não era fácil. Era um cenário de dificuldade. O cenário era de muita dificuldade, irmão, talvez como nos dias de hoje. Porém, o livro de Neemias, ele é escrito num cenário pós-cativeiro babilônico. Todos nós conhecemos esse enredo que Jerusalém enfrentou. A Bíblia vai dizer que no ano de 586, uma profecia que foi liberada pela boca de um profeta chamado Jeremias, que ele advertiu o povo dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor. O profeta Jeremias é levantado e ele profetiza: olha,
profetizo, vocês têm a oportunidade de sair desse cenário e de viver um cenário melhor, se vocês se arrependerem dos pecados. Mas vai passando. O Deus de misericórdia, o Deus de graça, também é Deus de justiça. E ao longo do tempo, o povo sofre não porque eles deixaram o conserto de Deus, mas também porque eles rejeitaram o favor e a graça de Deus. O que acontece? Já que os meus conselhos não são ouvidos, já que o meu carinho, o meu amor não é aceito por vocês, Deus fala para o profeta: diga que virá sobre eles um cativeiro que vai ter uma duração de 70 anos. Pensa, irmãos, a notícia chega, mas nem essa notícia mudou o coração desse povo. O que vai acontecer? Levanta-se um império babilônico através de Nabucodonosor e vai invadir Jerusalém. Sabe o que estava acontecendo nesse cenário? Havia um templo fenomenal. O templo de Salomão era uma das obras maravilhosas da terra. Havia-se uma religiosidade, porque o que Deus fez naquele lugar deu uma falsa segurança para aquele povo. Afinal, o templo do Deus vivo está no nosso meio. Eles tinham uma certa segurança. Não, Jeremias está falando da boca para fora, mas a profecia já tinha sido liberada. E vai passar no ano de 586. Diz que Nabucodonosor se levanta, já era o terceiro cerco que ele estava fazendo, e invade Jerusalém. E a primeira coisa que ele vai destruir, pergunta o que, irmãos? O templo. A fúria do inimigo foi diretamente naquilo que ele sentia segurança. Por quê? Uma geração que já não tinha relacionamento dentro de casa, já não tinha intimidade no secreto. O templo era figura de culto, e nunca na Bíblia está dizendo que o templo é o lugar específico de culto. O culto é o meu corpo. Aonde eu estiver é um culto vivo, sagrado perante o Senhor. Só que o amuleto era o templo. Aí Deus falou: vou permitir o cativeiro entrar, para eles entenderem que o que é de pedra eu não habito. Eu habito naquilo que é de carne, o espírito do homem. A segurança deles é destruída. Nabucodonosor invade, mata um monte de gente, destrói o templo, vai arruinar a cidade, e outra, leva um monte de gente cativo. Aí olha o cenário, agora a tristeza entrou. Aí eu fico observando, por que eles esperaram isso acontecer? Mas assim somos nós. A palavra vem, a profecia vem, a justiça vem, e a gente está olhando para o nada. Eu quero cultuar aqui dentro, mas dentro do meu trabalho eu não cultuo. Eu quero ser crente aqui dentro, mas lá fora eu não sou crente de verdade. Eu quero louvar um louvor aqui dentro, mas lá fora eu canto a música de tudo que é cantor mundano que tem origem para Satanás. E Deus está olhando e dizendo: quando o cativeiro chegar, não adianta chorar, porque vai durar 70 anos. Aí vai dizer que ele entra no cativeiro, choram, pendura as suas harpas, já ninguém mais tem alegria para cantar. Quem é que canta em cativeiro, irmão? Quem é que canta numa situação dessa? Aí o que aconteceu? Eles ficaram tristes, amargurados, queriam que Deus se levantasse para vingar e matar o império babilônico. Deus falou: não vou levantar não, isso que vocês estão passando é permissão minha. Mas o problema, sabe o que é? No meio do caminho, foi passando o tempo, o povo foi se acostumando com a Babilônia. O tempo é um perigo para a nossa vida, porque o tempo fala de continuidade.
E se no percurso desse tempo eu não faço a manutenção da minha fé, do meu relacionamento com Deus, o tempo me afasta do Criador. Já não tinha o templo para cultuar, eles estão acostumados a cultuar dentro da igreja. Mas fora da igreja, não tem um pastor no altar, já não sabem mais cultuar. Eles estão acostumados a louvar com o microfone na mão, mas no cativeiro pede-se o prazer, porque não tem plateia para louvar na hora que está no cativeiro. Deixa eu falar, vou encerrar as possibilidades do culto. E agora? Cultua agora no cativeiro? Ah, Jesus. Aí o que acontece? Eles vão se acostumando, já estão se adaptando à cultura de Babilônia. Aí Deus está olhando assim, meu Deus, nem o cativeiro muda essa gente. Estão cantando lá, igual uma música que saiu nessa semana, né? De orixá, fala de um monte de coisa. Nada a ver. A gente costuma se adaptar com a cultura de Babilônia, dizendo, não tem nada a ver ouvir uma música mundana. Ah, você é quadrado, é melhor subir para o céu quadrado do que descer para o céu rodando redondo. É melhor manter uma tradição que era exagerada do que adotar uma tradição que deixa tudo acontecer, a moda vai-se embora. Aí o que o povo vai se acostumando, porque não tem nada a ver. O fulano faz. Minha mãe já dizia, nós não somos fulano, nós permanecemos com aquele que guarda a palavra do reino. Pois bem, eles vão se adaptando, mas Deus é terrível. Tu acha que Deus vai abrir mão de você? Tu acha que Deus vai abrir mão de mim? Tem gente que Ele selou e marcou. Nem para desviar a gente presta mais. Se tu tentar desviar, tu vai afundar o barco dos outros, igual o Jonas fez. Tenta desviar para tu ver, vai fazer o que tu pensa que tu pode fazer. Jeová vai lá, na primeira vez, vou aprontar hoje, tu cai, bate a cara no chão, volta todo quebrado, porque Deus sela algumas pessoas. Ah, Jesus, eu lembro de um testemunho de um pastor amigo nosso, pastor lá no Brasil, e ele pregava um sermão, e prega até hoje muito rígido, à luz da Bíblia. E um camarada, ele pregava, era itinerante, hoje é pastor de igreja, e uma vez, pastor João Bosco, alguém falou para ele, muda o discurso, rapaz, que tua agenda vai estourar por todo o Brasil e Europa. Aí ele foi para o monte, Senhor, eu vou pregar a tua palavra, mas eu vou pregar ela mais bonitinha. E aí o Deus falou assim, não mude o discurso. E ele insistiu, ele descendo do monte, pegou a bicicleta dele, quando ele estava andando, veio um carro na contramão, bateu nele, ele rodou 30 metros de distância, caiu de cara no meio-fio todo torto, e o Espírito Santo falou para ele assim, mude a tua identidade que eu deixo de andar com você. O que o cenário fez aqui foi mudar a identidade de pessoas. Afinal de contas, Deus já não se levanta. Já passou 35 anos, até agora Deus não mudou o cativeiro. O problema é que muitas das vezes nós enfrentamos circunstâncias que se prolongam, e isso nos cansa. Nós enfrentamos situações que vão se prorrogando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente vai se fadigando, a gente vai se cansando no meio da trajetória. Deus hoje nos trouxe aqui para dizer, não se cansa. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem está esperando ainda no Senhor aqui essa noite? Mas essa grande maioria que cansou. Aí Deus não vai perder esse povo para o diabo. O que fez? Babilônia, Nabucodonosor era o cara fenomenal, do dia para a noite. Achou que a glória era dele, Deus falou assim, vai comer capim. Porque ninguém rouba a glória de Deus, irmãos. Vai acontecer o que? Eles estão, é o bambambam, era o governante mundial, eu fico olhando, é Donald Trump, é Putin, os caras se acham. Meu irmão, não tem nenhum deles, daqui a pouco vai estar debaixo da terra de 7 palmos. O único que permanece de pé é Jesus Cristo de Nazaré. Pode levantar o reino que for, o opressor que for, que Deus vai subjugá-los em algum momento da história. Aí eles estão se achando,
E o povo já está, Babilônia é legal, não vou voltar, não saio mais daqui, já comprei um terreno aqui, já comprei uma casa, eu vou ficar em Babilônia. Aí vai dizer que se levanta um novo império, os medos e persas. E no dia que o filho de Nabucodonosor faz uma grande festa, se achando o cara, pegou, isso aqui é muito sério, irmãos, pegou os utensílios, a festa estava bombando, mas ele quis mostrar glória, poder, falou assim: pega lá aqueles utensílios que trouxemos lá, que foi roubado de Jerusalém, do templo do Senhor, que é consagrado a Deus, e vamos beber neles, vamos servir neles. E pois bem, eles estão bebendo, estão fazendo a festa, de repente uma mão misteriosa aparece na parede. Aqui que eu falo, irmãos, porque nós não podemos perder o temor. Isso aqui é um altar de madeira. Isso é um altar de madeira. Aquilo é um teclado, mas tudo que está aqui é consagrado a Deus. Não pegue nas coisas do Senhor de qualquer maneira. Era só uma tacinha, mas foi consagrada a Deus. Não zombe do nome do Senhor, porque Ele é um fogo, e é um fogo consumidor. Tudo aqui é de Deus, consagrado a Deus. Então temos que ter temor e reverência com as coisas de Deus. Não podemos banalizar. Aí o que acontece? Ninguém consegue interpretar, porque as coisas de Deus só interpreta quem é espiritual. E alguém falou assim: olha, Daniel foi lá e disse: acabou o teu reinado, meu irmão. Pesado, tu foi na balança, achado em falta, e hoje vai ser transferido o teu reino. Naquela mesma noite ele morreu. Todo reino é passageiro, só o reino de Deus que é eterno. O que aconteceu? Vai dizer que esse novo reinado, os medos e persas, tem uma postura diferente. Qual a postura deles? Eles vão subjugam o seu povo, mas não levam cativo, liberam para que eles permaneçam na sua cidade. E começa eles liberar o povo. Numa primeira leva vai Zorobabel, e ele vai com a missão, com um grupo para reconstruir o templo do Senhor. Porém, quando eles chegam lá, não dá certo. Por quê? Porque quando eles chegam lá, há uma oposição daqueles que eram do reino do norte, que já estavam misturados. E o que acontece? A missão de Zorobabel com aquele povo é mal sucedida. O que acontece? Cumpriu-se os 70 anos, porém o povo já é liberto para que se cumprisse a palavra de Deus, mas nada no cenário muda. Ou seja, vai passando o tempo, vai mais uma leva, um grupo com Esdras, depois vai a última e a terceira leva, que é Neemias, que aparece nesse cenário. E quando Neemias chega nesse cenário, é esse contexto que nós vimos. Neemias, ele é copeiro do rei. É uma função de muita confiança, mas Neemias, ele é um copeiro que tem uma visão do reino de Deus. Alguns historiadores vão dizer que talvez ele nunca tinha ido em Jerusalém, mas de repente algum dos irmãos deles vai receber a notícia, vai chegar até ele e diz a notícia, que ele pergunta: como é que estão os judeus lá? Olha a preocupação. Irmãos, Neemias estava vivendo o melhor tempo da vida dele, morando num palácio, comia de tudo que o rei comia, com roupas caríssimas, na cidadela de Suzã, vivendo de vento e polpa, numa maré mansa, meu irmão, com ótimo salário, com bons carros, mas está recebendo pessoas que estão sofrendo. Neemias, ele nos ensina um sentimento de compaixão pelo próximo. Ele podia dizer assim: que se lasque ele, a sorte deles foi uma, a minha é outra. Mas não, a primeira coisa que ele faz é: como é que está os meus irmãos judeus? Mas ele não esperava essa resposta. Quando a resposta vem, Anani vai dizer: rapaz, a coisa está feia. O povo está em miséria, o povo está abandonado, o povo está largado à própria sorte, os portões da cidade estão queimados, os muros estão derribados. Vai dizer que Neemias cai, ele senta no chão, porque aquilo mexeu com o seu sentimento. A tal ponto diz que assentei-me, o choque foi grande. A gente só senta quando a notícia é ruim. A gente para, senta, respira. Neemias se assentou e vai dizer que ele lamentou aquela situação.
Ei, a identidade de Neemias não foi alterada pelo aquilo que ele estava vivendo. E diz que ele assentou, lamentou e chorou por algum tempo por aquela situação. Olha o sentimento desse camarada, de compaixão, de preocupação. Só que eu observo no texto, que o texto é interrompido por um ponto e vírgula, e depois vai dizer que Neemias jejuou e orou. Por um tempo ele lamentou, por um tempo ele sentou, por um tempo ele chorou. Mas Neemias entendeu: isso aqui não vai resolver o meu problema. Isso aqui não vai mudar a história de Jerusalém. Isso aqui não vai mudar o cativeiro. Neemias falou: acabou o tempo de lamentar, acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de ficar sentado. Agora eu vou jejuar e eu vou orar, porque essa guerra não é uma guerra natural, ela é uma guerra espiritual. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Parou o tempo de ficar lamentando, parou o tempo de você ficar chorando por canto das paredes, parou o tempo de você ficar sentado. É hora da igreja arregaçar as mangas e voltar a jejuar e orar no secreto. Aleluia. Ficar chorando não muda o cenário, irmãos. Neemias é um cara inteligente, é um cara, meu irmão, culto, é um cara formado, e ele ficou um tempo chorando de si: não está mudando nada, eu vou mudar minha estratégia. Qual a estratégia de crente? É joelho no chão, cara no pó, e vai jejuando. Enquanto o céu não responde, não para de orar. Enquanto o céu não responde, não para de jejuar, porque Deus responde os seus filhos na terra enquanto ora. Duas ferramentas fundamentais para que um crente seja vencedor: não é murmuração, não é indagação, não é reclamação. Não diz o texto que Neemias murmurou: por que, Senhor, que está assim? Não diz o texto que Neemias falou assim: nossa, já faz tanto tempo, já passou os 70 anos e nada muda nessa cidade. Não, Neemias lamentou, falou: não era mais para estar desse jeito. Jesus. Neemias já estava consciente, dizendo: não, o cativeiro já passou, a promessa já foi cumprida, disse que era 70 anos. Por que nada muda? Por que o cenário não muda? Por que a história não muda? É porque falta atitude, porque o tempo de reconstrução já tinha passado. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa palavra. Ei, já não era mais de Deus para o homem, era do homem para Deus. Era tempo do homem arregaçar as mãos e cair para dentro, para a guerra. Oh, Jesus. É Deus dizendo assim: para de chorar, porque já passou. É tempo de reconstruir os muros. Até quando vão ficar chorando? Até quando vão ficar lamentando? Ele já tinha, sabe quantos anos? Desde o dia que foi submetido à escravidão, quando foi destruída a cidade, 120 anos e nada muda. Não era 70, já passou 50 anos. Deus está dizendo: já era para ter virado cativeiro há muito tempo, mas ainda não entenderam o processo. Porque o que é para Deus fazer, Ele faz, mas é o que é para mim e você fazer, Ele não vai fazer. Uma graça de Deus aqui. Você pode dar glória aqui essa noite? Você pode dar um brado de glória aqui de Deus nessa noite? Mas Neemias é um cara inteligente. Ele orou, jejuou, esteve orando, jejuou. E a oração do cara é de alguém que conhece, que tem intimidade. Porque só ora quem tem intimidade, e quem tem intimidade conhece o Pai, e quem conhece o Pai sabe que o Pai está ouvindo a sua oração. Quem parou de orar é porque já não acredita que o Pai está ouvindo mais ele. Mas ele vai dizendo, vai lembrando o que Deus disse lá para Moisés, vai lembrando o que disse para Abraão. Ele vai dizendo: olha, o Senhor falou, foi o Senhor falou, está escrito. Gente, o segredo de usar a palavra para oração, ela abre portas no mundo espiritual. Ele está usando a palavra para orar. O Senhor falou: ainda que tivesse dispersos e se arrependesse, o Senhor ia recolher todo mundo e ia trazer para perto de ti. Isso aqui é muito forte. Ele ora, jejua, ora, jejua, ora. Aí Deus prepara o cenário. Neemias falou assim: acabou, parou, já não vou chorar mais,
Já não vou lamentar mais, não vou ficar prostrado, vou tomar uma atitude. Vai dizer que quando ele entra na presença do rei, isso aqui é lindo, vai dizer que ele nunca antes esteve triste na presença do rei, porque não podia. Não é porque Neemias era um bom servo, é porque não podia. Só que Neemias está orando e está dizendo: Senhor, é hoje, eu vou entrar lá e eu vou tomar uma atitude para chamar a atenção do rei. Se o segredo da vitória deles lá, do meu povo, está na mão desse homem, eu vou encarar esse homem hoje. Vai dizer que Neemias muda o seu semblante de propósito. Olha Neemias experimentando vinho, geralmente é: tá bom, rei, não vai morrer não. Nesse dia Neemias toma o vinho, tá tudo ok, cabisbaixo. O rei olha para a cara dele e disse assim: tem alguma coisa estranha. Vai dizer que o rei falou assim: olha, por que tu está com esse semblante triste? Vai dizer que ele teve medo, porque ele poderia morrer. Gente, quem entende o reino de Deus, ele se coloca numa posição de perigo para que outros sejam abençoados. Ele falou assim: eu vou correr o risco. Lembra de Esther? Foi mais ou menos isso, não foi? E o rei falou assim: isso aí não é tristeza de enfermidade, isso aí é da alma. E ele ficou atemorizado. Neemias é um cara inteligente. Os estudiosos, eles vão dizer que havia uma cultura nos medos e nos persas, que eles valorizavam muito seus ancestrais, seus antepassados, a sua genealogia, a sua árvore genealógica. Olha Neemias como é inteligente. Já tinha acontecido problema com Jerusalém nessa época, que eles tiveram lá para reconstruir o templo, e chegou a notícia, inventaram mentira, dizendo: ó rei, vão querer tomar o teu reinado, estão querendo reconstruir a cidade para te derrubar. O rei já não estava muito bem com Jerusalém, mas quando Neemias chega nele: ó Senhor, ó meu rei, como eu não estaria triste se a cidade dos meus pais está destruída. Ô cabra inteligente, meu irmão. Ele foi na cultura. É quando se usa a cultura do inimigo, da Babilônia, para você atingir um alvo estratégico. Ele usou a cultura não para mudar a sua identidade, mas para tocar no coração daqueles que se submetiam àquela cultura. Ele vai dizer: meus pais, a cidade deles está destruída. Aí o Espírito Santo entra: ah, isso aqui é terrível. Não tem coração duro que o Espírito Santo não mude. O cara, o bruto, se estendesse lá o cetro, vai morrer. Mas tem um rei no trono, meu Deus, que pode qualquer cetro da terra levantar e vai dizer: abaixa, 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 para tu não passar vergonha, porque ele domina sobre as nações. O Deus que eu e você serve não se submete a Donald Trump, ele não tem medo de arma nuclear, ele é poderoso para dissipar as trevas. E o coração duro de pedra vira um coração de carne. Pede-me o que tu queres. É mesmo? Eu posso pedir? Diz que ele orou, aquela oração que a gente faz, né? Senhor, é agora. Aquela oração instantânea. Mas não precisava orar muito, porque ele já vinha de uma vida de oração. E no momento de tomar atitude, não é o momento de orar, é o momento de reagir. E ele já estava ligado, e ele falou: Senhor, permita que eu vou lá. Agora me explica, gente, o que um copeiro vai fazer para construir um muro? Eu falei copeiro, não pedreiro. Eu fico aqui maravilhado, porque quando alguém decide ser útil, ele não precisa saber fazer nada. Ele precisa estar disposto e ter coragem para encarar o gigante de frente. Eu fico olhando, a gente contrata algumas pessoas, até mesmo profissionais. Eu sou profissional, é quando a gente olha: nossa, e ele é profissional, Jesus. Já é difícil, gente, não é fácil construir. Me lembro uma vez, eu orientei o irmão do meu cunhado. Eu falei assim, ele queria fazer uma casinha de cachorro de tijolo. Aí ele: não, Lucas, eu mesmo faço, você me orienta. Eu falei: tá bem, então tu pega o tijolo, bota assim direitinho. Aí quando eu cheguei no outro dia, ele botou o tijolo um em cima do outro, sem amarração. E quando foi no mesmo dia, ela, bum, caiu. Então, gente, a gente está olhando para alguém que não tem costume de pegar numa colher de pedreiro, mas está dizendo: eu estou entendendo a necessidade daquela cidade ser reconstruída.
Eu estou entendendo que não é só a minha capacitação, mas é o que está sobre mim. É quem me enviou que vai abrir as portas. Uma graça de Deus. Porque Deus faz você construir coisas que tu nunca imaginou ter construído. Porque quando você está no propósito de Deus, na vontade de Deus, você vai viver coisas extraordinárias que tu nunca imaginou viver. O propósito de Deus, o centro de Deus é o lugar mais seguro da face da terra que tu pode estar. Fugimos do Brasil por causa da bala perdida. Chegamos aqui, estamos enfrentando alargamento. Segurança só existe em Jesus. Debaixo das mãos, das asas do Onipotente. O que acontece? O rei permite que ele vá. Eu vou já caminhar para o fim. E permitindo que ele vá, ele se depara com esse cenário, né? As portas, ele vai dizer, o pessoal está em grande miséria. E as portas estão queimadas a fogo. E os muros estão derribados. O cenário é esse, é real. Os muros estavam caídos, destruídos, 120 anos. Imagina, irmãos, a gente às vezes pega umas obras para remodelar. Imagina uma ruína, irmão Luiz, de 120 anos parada. Rato, barata, lixo, capim. Aí ele vai dizer, a Nani vai dizer assim, e as portas, os muros estão derribados. Ele está pintando um cenário real de como está a situação, mas não tem só esse significado. Quando ele está dizendo os muros estão derribados, está dizendo assim, a cidade está sem proteção. Ele está dizendo assim, olha, não tem segurança naquela cidade, porque muro fala de proteção. Por que quando Zorobabel vai para construir o templo e dá errado? Porque eles foram primeiro para construir aquilo que estava dentro. Todos nós sabemos que a primeira coisa, quando você compra um terreno ou compra uma casa para reconstruir, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Cercamos. Por quê? Tem muito curioso que vai entrar para ver o que está sendo feito lá dentro. Quer ter uma obra bem sucedida? Cerca primeiro os muros. Quer ter uma obra bem sucedida? Fecha para ninguém ver o que está sendo feito do lado de dentro. Zorobabel passa pelos muros e não repara que se deixar aquilo desprotegido, vai entrar alguém para atrapalhar o que está sendo feito lá dentro. O Espírito Santo, por meio da sua palavra, está falando à sua igreja: fecha hoje os muros da sua casa. Não tente construir algo do lado de dentro se tem brecha nos muros, se tem paredes derrubadas. Neemias tem a revelação do projeto. Começa pelos muros, porque eu não quero ninguém do lado de dentro que não faz parte desse projeto. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muro fala de proteção. Qualquer um entrava, qualquer um pulava. Ruínas. Como nós vamos ter proteção? Como nós vamos trabalhar do lado de dentro se a nossa retaguarda está exposta? Aí Neemias falou, mas o cenário é esse: muros derrubados e sem proteção. E outra, as portas estão queimadas. Literalmente as portas foram tacadas a fogo, eram de madeira. Mas também ele está dizendo, Anani, sabe o quê? Naquela época era comum as causas, os julgamentos serem feitos nas portas da cidade. O que Anani está dizendo assim, ó, não tem justiça naquela cidade. Não tem lei naquela cidade. Qualquer um entra naquela cidade, faz o que bem entende, faz o que quer, assalta, rouba, mata e fica impune. Jesus. Está entendendo a importância desses muros serem edificados? Jerusalém não prospera se os muros estiverem quebrados. Jerusalém não prospera se a justiça não estiver estabelecida. Jerusalém não será reedificada se continuar esses portões caídos no chão. É muito sério o cenário. Não adianta querer construir de dentro para fora. Começa pelos muros. Há uma graça de Deus aqui. Qual é o muro que foi derrubado na sua vida e na minha vida?
Será que foi o muro da oração que está derrubado? Será que é o muro do jejum que está derrubado? Será que é o muro do amor, da compaixão? Hoje é noite da gente pegar nessa colher de pedreiro e começar a reconstrução desses muros. Não havia lei, não havia governo, não havia justiça. Neemias é um cara inteligente. Quando ele chega lá, ele já percebeu o cenário todo. O rei vai dar proteção, porque o rei nunca vai te mandar para uma missão, ou permitir uma missão, sem ele enviar proteção para a sua vida. A gente vê os missionários entrando nos países mais remotos, que o evangelho pregado, você é morto, e esses missionários, eles só morrem quando Deus já chegou o momento de recolher eles, porque eles entram lá, e entrando lá, o anjo do Senhor acampa ao redor deles, para que eles cumprem o seu propósito. Não foi assim com Paulo? Quantas surras Paulo levou? Quantos náufragos Paulo passou? Serpente mordendo Paulo, não morreu, porque não é o tempo, porque Deus, quando te chama para um propósito, Ele te sustenta, Ele te protege, e Ele coloca um muro de fogo à sua volta. Isso aqui é muito forte. O rei manda com ele um capitão, e manda soldados para proteger, manda recursos. O rei é maravilhoso. Quando Deus dá ordem, o rei dos reis dá ordem, vai ter recurso, vai ter proteção, vai ter cuidado, e o Espírito de Deus vai acompanhar essa missão. Aí Neemias chega lá na cidade, Anani diz: está tudo ruim, está tudo, tem que derrubar e fazer tudo de novo. Neemias, em silêncio, de madrugada, vai dar uma volta, porque crente sempre anda pelas madrugadas. Crente que não anda mais pela madrugada já perdeu o segredo. E não é porque Deus está na madrugada, não, que a gente tinha costume dizer, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Não, isso aqui é a sabedoria, não é Deus falando. Muitas pessoas interpretam errado, mas Deus tem um negócio com quem está na madrugada, é diferente. A gente costuma dizer que na madrugada a fila é menor. Aí a Neemias vai de madrugada, vai visitar sozinho, num cavalo de mansinho, para não acordar ninguém. E ele diz: não, o caso aqui não é derrubar não, dá para reconstruir. Tem hora que a gente olha assim, derruba, joga fora, faz novo. Tem hora que a gente diz: esse irmão não presta mais, joga fora, faz novo. Tem hora que a gente olha assim: não, descarta isso, que isso já não está prestando para mais nada. Neemias olhou e disse assim: não, desse montura aqui, tem uma coisa que ainda está intacta. O que é? É os alicerces. Naramandôcia. Talvez daqui para cima tu está destruído. Talvez olham para você e dizem assim: não tem como mais se levantar. Talvez olhem para você e dizem assim: não, o que ele passou, o que ela passou, nunca mais levanta. Aí Deus está olhando lá para a raiz. Dá para reerguer, Ramandos, que ele mandasse. Dá para reerguer. Hoje Deus está reerguendo pessoas aqui. Não, ainda tem vida lá na raiz. Não vai derrubar nada, vai reedificar. Tem coisas que Deus destrói e faz novo, mas tem coisas que Deus está dizendo assim: não, tem ainda vida lá dentro da raiz. Especialista. Neemias, com os olhos de um líder nato e com o Espírito Santo, ele olha para aquilo: não, a fundação está boa. Virou engenheiro na hora. Suporta os pesos da pedra. Porque quem é espiritual, ele sempre sabe identificar aquilo que é necessário para reconstruir, ou aquilo que é necessário para ser destruído. Ele fala assim: vamos reedificar os muros. A Nani disse que não prestava mais. A Nani disse que não tinha mais jeito, falou: não, tem jeito ainda. E vai dizer que ele é empenhado. E quando ele chega na reunião com os homens, ele vai dizer: eu vim aqui numa missão, é reconstruir os muros.
E eles se levantaram animados, ó, Deus fez isso, fez isso, fez isso. Porque todas as vezes que Deus te chamar para um propósito, Ele vai dar evidências desse propósito, para que os outros creiam que quem te enviou foi Deus para esse propósito. Porque ninguém segue um homem, nós seguimos uma visão. E a visão que o céu deu foi, vai reconstruir. Está 120 anos dessa forma, mas a partir desse ano as coisas mudam. Porque alguém teve coragem para tomar uma atitude que já era para ser tomada, para que os muros fossem edificados. Uma pessoa pode matar toda uma multidão, mas uma pessoa pode levantar uma multidão para um grande propósito. Ei, 10 homens disseram, não, a terra é o que Deus falou. 10 homens disseram, não, a terra é do jeitinho que Deus falou, mas tem gigante. Esfriou toda a multidão, mas teve 2 homens que disseram assim, não, independente se for hoje, se for amanhã, se for 70 anos, se for 90 anos, se for 120 anos, eu continuo crendo que Deus é poderoso para fazer as suas promessas se cumprirem. Aleluia! Mas sabe o que aconteceu no meio? Eu já vou encerrar. É uma pregação que muito extensa. No meio tinha 3 homens: Sambalate, Tobias, Gesem. E eu quero encerrar aqui nesse momento. Vai dizer que quando eles falam isso na reunião, Sambalate, Tobias, Gesem, eles se levantam e vai dizer assim: isso que você está querendo fazer é loucura. 120 anos, nada funciona aqui. 120 anos, isso está tudo entregue às ruínas baratas. Você, copeiro, rapaz, você está equivocado. Quantas das vezes aponta o dedo para mim, para você e diz, você? Sabe o que eu acho lindo? Que Neemias volta à sua origem. E na sua origem, na sua terra, no meio dos seus, era para ser abraçado, mas na sua origem não é reconhecimento. Lá fora, na Babilônia, lá fora, lá em Suzã, é reconhecido, é um homem de confiança, porque os de fora dão mais valor do que os de dentro. Os de fora dizem, esse camarada, o Lucas, é um tecladista excepcional. Mas às vezes os de dentro dizem, não toca nada. E o cenário que ele chega é, não, vou falar. Motivou a maioria, mas os governadores, os líderes, que era para fazer funcionar, disse, não, rapaz, tu tá maluco. Tem gente que se alimenta da tua desgraça, irmão. Tem gente que se alimenta da nossa ruína, da nossa calamidade. É muito fácil eu conviver com crente que está na luta, está na prova. Ah, meu irmão, Deus vai te abençoar. Mas quando esse crente começa a tomar novos ares, a gente já diz, é mentira, está riquinho, Deus está abençoando. Há poder no nome de Jesus. A gente precisa chorar e lamentar com as desgraças dos outros, mas precisamos festejar, se alegrar e dar culto e ações de graça pelo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Mas sabe o que o texto vai dizer? Que eles acharam ruim, que veio alguém para fazer o que era bom para Jerusalém. Quantas pessoas se alimentam da sua desgraça? As notícias lá que sempre chegam, os recursos chegavam. Os recursos chegavam, as emendas parlamentares chegavam lá em Jerusalém. É igual nas prefeituras lá no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Já saiu a verba para asfaltar essa rua há 30 anos atrás, continua no barro. É assim ou não é, gente? A verba já tinha chegado lá em Jerusalém, que dá para fazer 5 templos de Salomão. Mas alguém está enriquecendo enquanto o povo está padecendo. Mas Deus chegou o dia e falou assim, hoje é dia de justiça na terra. Tem um dia do basta de Deus na terra.
Tem um dia que Deus se levanta do trono e fala: vai, quem quer? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Alguém diz: vai, me envia, Senhor, envia-me a mim. Aí vai, ele é tomado do Espírito Santo. Eu fico imaginando 40 dias alguém afrontando Israel. Aí tem um menino diz: envia-me a mim. Aí o Espírito Santo: então vai Davi, vai Davi, vai Davi. Remandou-se que ele maná. Alguém se levanta tomado do Espírito Santo para pôr ponto final naquela bagunça. Aí olha o que Neemias fala: não pedi a tua opinião, não me interessa, tu está aqui há tanto tempo e tu não fez nada para esse cenário mudar, não me interessa a tua opinião. Eu aprendi com Neemias aqui, há muito tempo eu leio esse livro, que Neemias não dá ouvido a quem não tem história. O cabra não construiu porcaria nenhuma, quer dar palpite por causa de quê? 120 anos aquela desgraça estava lá, aquela calamidade, ele não colocou um tijolo na parede. É um preguiçoso, se sustenta daquilo que era para ser colocado na reconstrução e agora quer dar palpite. Há poder no nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque a Bíblia tem cabra macho que diz: não, aqui não, agora não, acabou a tua vez. Há uma graça de Deus aqui nessa noite. Acabou a tua vez, Sambalate, Tobias, Gesem. Deixa eu te informar, a partir de hoje está todo mundo ciente que a obra de Deus será feita, mas vocês não vão ter memorial nessa história. Amando-se que ele mandasse. Há uma graça de Deus aqui. Deus, ele é poderoso para restaurar aquilo que estava destruído, mas tem que ter atitude. É por isso que Davi é um cara fenomenal, né? Eu me admiro muito Davi. Pecou como nós pecamos, mas é um cabra de atitude. Neemias de atitude, Daniel de atitude, Ananias, Misael, Azarias. Vai aumentar a fornalha, rei, 30, 7, 40, aumenta o que tu quiser. Às vezes sopra um vento, a enchente começou a chegar ali, a gente já está desesperado. Jesus. O apóstolo Paulo já dizia: se eu viver é lucro, se eu morrer é ganho. A gente está preso com Babilônia, gente, e tem um reino de Deus, uma nova Jerusalém nos esperando. É tempo de tomarmos de ousadia. Foi ministrado aqui no culto anterior. Deus nos deu espírito de ousadia, de autoridade e de intrepidez para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Para a gente interromper, que é muito longo, diz a Bíblia que Neemias começa a construção. Diga-se para o teu irmão: toda construção, fala com autoridade, toda construção tem oposição. Aleluia. Não pare mediante a oposição, vai nessa tua força. Vai, vira para o irmão que está ao teu lado, com cara de profeta. Eu não sei como é a cara de profeta, mas é um ditado popular, com cara de profeta, e diz assim: vai nessa tua força. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Sambalate tentou uma vez. Neemias, vem aqui. Rapaz, não tem tempo para conversa fiada não. Sambalate: Neemias, desce aqui. Rapaz, já disse que eu estou numa boa obra. Aí levantou uma ameaça, porque crente tem autoridade. Neemias falou assim: pega uma colher de pedreiro, uma espada na outra mão. Eu quero ver agora parar essa obra que tu vai começar agora. Primeiro, ferramenta de construção. Segundo, ferramenta de proteção. Deus nos deu. A palavra, ela é uma espada de dois gumes. Hoje a gente não usa mais a espada para ferir o irmão, para ferir ninguém, para ferir o inimigo, mas a gente usa a palavra, que é a espada viva. Jesus
Ei, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. A espada de um lado, Neemias está construindo, porque tem ameaça, tem oposição, tem ameaça. Mas quem está dentro do propósito de Deus, ele não para diante da oposição, nem diante da ameaça. Algumas pessoas, comecei a orar, tudo deu errado. É assim mesmo, irmão. Esse ano eu comecei uns propósitos mais doidos, até com demônio a gente sonha, irmão. É assim mesmo. A nossa carne milita. Meu irmão, não ora não, dá tudo certinho. Não ora não, você só tem sonhos de passarinhos azul. Começa, vou fazer essa semana de oração, cai um dilúvio, vou fazer essa semana de jejum. Meu irmão, a pessoa que nunca te ofereceu um prato de comida chega com um doce na tua porta. Ei, a nossa carne milita contra o espírito, mas todo propósito tem oposição e tem ameaça, mas também tem direção do céu para a nossa vida. Uma das investidas, alguém chega, um profeta, chegou e disse: Neemias, corre, vamos se esconder lá dentro, porque eles estão vindo para te matar. Neemias, rapaz, eu sou cabra macho, eu fico aqui, eu morro, mas eu não abandono o propósito. Que Deus levante uma geração de homens e mulheres assim na nossa vida, que eu seja levantado dessa maneira. Eu posso morrer, mas não abandono o propósito. Eu costumo dizer para minha esposa: eu não quero dinheiro sem o propósito de Deus, eu não quero riqueza sem o propósito de Deus. Ei, deixa eu te informar, nós não seremos realizados em nenhuma área da nossa vida se primeiro não for na área, na vontade e no propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Se Neemias não paga esse preço, nunca mais ele seria realizado. Se Neemias não faz essa força, esse sacrifício, nunca mais seria realizado. 120 anos, quanto tempo que resolveu? 52 dias. Faltou o quê? Atitude. Nós não precisamos orar para as coisas espirituais, as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E o que faltou? Alguém com propósito, identificou o propósito. A primeira coisa na sua vida, você tem que identificar o teu propósito em Deus. Não ande desorientado. A primeira oração de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um irmão é: Senhor, qual é o meu propósito? Depois disso, invista no teu propósito e permaneça fiel até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida eterna. A Bíblia diz que 52 dias terminou esse muro. Foi tão difícil assim? Não. Porque quando Deus está no negócio, o impossível se torna possível. O problema é que nós estamos olhando nessa ótica natural. Quem disse que a minha vida e a tua vida é regida por essa ótica natural? A nossa vida é regida pela ótica espiritual. Eu vivo um milagre, porque eu creio no Deus do milagre. Você nunca vai viver algo extraordinário se você não colocar a tua fé à altura do teu milagre. Senhor, permita-me que vá até ti. Vem, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, mas afundou. Somos homens, mas Jesus estava lá. Mas o único que pode dizer na Bíblia: já pensou lá no céu? As histórias, aí Pedro assim: eu andei sobre as águas. Ousa viver o extraordinário na sua vida, não aceita uma vida de mesmice. 120 anos tem pessoas morando numa Jerusalém destruída.
120 anos tem pessoas morando no meio dos escombros. 120 anos tem pessoas acostumadas com a vida medíocre. 120 anos tem pessoas acostumadas com aquilo que está proposto. Mas alguém chegou e disse: não, Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Deus tem restauração. Deus tem avivamento. Deus tem prosperidade. Deus tem libertação. E Deus tem um novo tempo preparado para a nossa vida. É assim que devemos viver. E diz que Neemias reedificou os muros, a cidade foi reconstruída. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando ele acaba de reconstruir, ele tinha um tempo determinado para voltar. Porque há um propósito, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. O propósito de Neemias: vai lá, constrói e volta. Quando Neemias voltou para a sua vida normal, imagina, cumpriu o propósito. Passou um tempo, Neemias volta. A casa do Senhor estava restabelecida. O lugar dos cereais estavam todo restabelecido, onde as ofertas eram depositadas. Neemias volta para visitar a cidade, olha aquela cidade maravilhosa, reedificada. E quando ele chega lá dentro dos atos, lá dentro dos compartimentos reservados, quem está sentado lá, irmãos? Pergunta: quem? Sambalate. O cabra abusado, Sambalate. Esse é o adversário da nossa alma. Por um caminho ele virá contra nós, por 7 fugirá. Mas ele assim, ele vai, não vou ter como. Dá a volta, vou ver se eles estão ligados novamente. Sambalate voltou a se estabelecer lá. Fechou assim com o sumo sacerdote, alugou um estabelecimento lá e está novamente se usufruindo das coisas do templo do Senhor. Mas Neemias é um cabra macho. Chegou lá, meu irmão. Pegou uma fivela, deu uma surra naqueles camaradas. Falou: suma daqui, seu infeliz. Eu disse que tu não teria parte nesse negócio. Sabe o que Deus falou comigo aqui, no meu coração? Algumas pessoas eu tirei da sua vida, Lucas. Nunca mais tragam ela de volta para a sua vida. Porque tem pessoas que não vão ter direito de se assentar na sua mesa. Porque Deus detesta pessoas incrédulas, que não crê, que não acredita naquilo que Deus prometeu que iria realizar. Então não tolere mais Tobias, não tolera mais esses camaradas na sua vida, porque Deus deu um tempo de novidade, mas esses não farão parte desse tempo. Se coloca de pé, glorificando o nome de Jesus. É tempo de reconstruirmos os muros. Vamos voltar a orar nas madrugadas. Vamos orar. O nosso pastor sempre está falando de jejuar. É frio, é difícil de jejuar, mas Deus convida a sua igreja. O cenário só foi mudado porque alguém decidiu orar e jejuar. Jejuar e orar. Chorar não mudou o cenário, lamentar não mudou o cenário, reclamar não mudou o cenário, mas alguém lá do outro lado da cidade, outra nação, falou: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar. E na medida que ele vai orando, o céu vai ouvindo, os anjos vão trazendo a condição, e o céu responde com a condição necessária para o cenário mudar. Ei, eu profetizo que o cenário será mudado quando nós entendemos o nosso posicionamento, que a oração abre janela nos céus, a oração abre janela nos céus, o jejum ainda opera, o coração de Deus não rejeita nosso clamor. Fecha os teus olhos, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos ensina pela Tua palavra, Senhor, o segredo da oração, o segredo do jejum que muda o cenário, Senhor. E muitas das vezes a oração não muda o cenário de imediato, não muda a situação, mas nos fortalece dentro do cenário.
Senhor, que possamos voltar à prática da oração e do jejum. O Senhor, certa feita, foi indagado, Jesus disseram: por que os teus discípulos não jejuam? E o Senhor disse: é porque o noivo está com eles, não há necessidade, mas quando o noivo for tomado, eles irão jejuar. Certa feita, os discípulos vão indagar Jesus e dizendo: por que esse demônio não foi expulso? E o Senhor disse: ei, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. O Senhor nos ensina nessa noite que muros só serão edificados, Senhor, cidades só serão reconstruídas, só será restaurado e restabelecido quando nós nos voltarmos para a prática da oração e para a prática do jejum. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece-nos, Senhor, segundo a tua boa misericórdia. Nós cremos num tempo de avivamento. Eu creio, Senhor, num tempo de muros sendo reedificados. Eu creio num tempo de muros sendo reedificados. Eu creio num tempo de histórias sendo reedificadas. Eu creio no tempo de casamentos sendo reedificados. Eu creio no tempo de famílias sendo reedificadas. Eu creio no tempo de filhos sendo reedificados pelo poder da oração, pelo poder da oração, pelo poder da busca ao Senhor. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos e agradecemos pela tua poderosa palavra. E você que recebeu essa palavra, dê um brado de glória a Deus. Mistura com uma linda salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.